Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia de lives com escritores nacionais no mês de julho. Que beleza, né? Já batemos papo hoje com a Flávia Firmino e agora a gente vai receber aqui o José Nelson, o escritor nacional de O Segredo do Caminho, o chamado coleção Os Guardiões do Caminho. Legal, né? A gente vai bater um papo com ele sobre o seu livro, conhecer um pouco mais sobre esse escritor. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Então já corre lá, já segue o canal para poder acompanhar todas as entrevistas e todo o conteúdo que é gerado diariamente. Muito bem, antes do nosso escritor entrar, dar um lembrete aqui para vocês do nosso parceiro literário do mês de julho, que é a revista literária O Book BR. A revista literária que também divulga autores nacionais, que tem espaço para poetas e contistas, que faz entrevista ou um espetáculo. Então já corre lá no Instagram, O Book BR, a revista literária que divulga autores nacionais. Muito bem, vamos ver se nosso escritor entrou. Enquanto ele não entra aí, a gente vai esperando o pessoal chegar, se aprontar. Legal, né? Batemos um papo hoje com a Flávia Firmino, que foi sensacional. Amanhã, quarta-feira, estarei aqui às 2h30 da tarde até 11h30 da noite. Vou receber muitos autores amanhã aqui. Vai ser aquela bagunça que a gente gosta, aquela bagunça que a gente está acostumado, tá? Então, já fica aí prontinho para conhecer a galera que vai chegar amanhã. Cadê nosso escritor? Mandou mensagem aqui dizendo que já estava a posto, mas ainda não entrou. Assim que ele entrar, a gente já convida para bater papo. Deixa eu ver aqui. Louca por História. Gostei desse nome. Entrou aí a seguidora. Gostei desse nome. Louca por História. Tem uns nomes bons, né, gente, na rede. Eu conheço um monte de nome bom. De arroba, né? Às vezes é IG, às vezes é Bookstan, às vezes é próprio escritor, né? Ou escritora. Cadê nosso autor? Vamos aguardá-lo. Bia, seja muito bem-vinda. Estamos aguardando aí o nosso escritor entrar para começar a bater papo com ele. Bia Montes, Louca por História. Ai, gente. Esse ano vai ter Bienal, hein? Os autores que vão à Bienal, me mandem mensagem, eu estarei lá, quero conhecer vocês. Vamos tirar foto, vamos dar boas risadas, falar de literatura. Quando chegar mais perto eu vou botar no feed os dias que eu vou estar lá. E aí a gente troca a figurinha. Que eu quero conhecer os escritores, né? Que vem acompanhando aí o podcast e que estarão lá também. Nosso escritor tá mandando mensagem. Acho que ele está perdido por aí, gente.
acho que ele entrou aqui, peraí. Nelson, querido, se você tiver pelo computador, não vai conseguir entrar. É pelo celular, tá? Aqui você não pode ser convidado. Aqui diz que você não pode ser convidado. Provavelmente que você tá no computador. Tem que ser pelo celular. Nelson, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí, gente? Deixa eu escrever aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Peraí. Eu não sei porque o Nelson não responde. Nelson, querido, me responde, por favor. Ele tá aqui na live, gente, mas ele não responde, não faz nada. Eu não sei se ele tá tentando entrar pelo computador ou pelo celular. Sim, eu sei que você tá aqui na live. O negócio é, você está no computador? Aí, foi, agora foi. Ah, muito bem! Agora eu estou vendo um ser humano. Não, Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. eu sou, na realidade, eu tenho muita dificuldade com essas coisas. Ah, Não se preocupe, é assim não, mesmo. A gente vai ajeitando, vai dando tudo certo. eu Seja muito bem-vindo ao meu projeto, tá? Muito ah, obrigada. gostei das outras lives que eu assisti, né? Algumas eu assisti pessoalmente, não todas, mas algumas assisti. E realmente, depois eu busquei no seu Instagram outras lives e realmente gostei também, tá? Muito bom. Ah, muitíssimo obrigada por acompanhar o trabalho. Fico Olha só, muito feliz. está nos assistindo. O É Gravune, o quê? o Gravune está nos assistindo agora. O Gravune. Seja muito bem-vindo, pessoal que está entrando aí. Ô, José, me fala uma coisa. Você é de qual lugar do Brasil? São Paulo. Sou de São Paulo, São capital. Paulo. Conhece o Rio de Janeiro? Trabalhei no Rio 18 anos, me aposentei faz 3 anos. Ai, que delícia! Vai vir a Bienal esse ano? Na realidade, o livro eu ainda não comecei a colocar, né, nas minhas stories, no meu Facebook e nas minhas redes, mas o livro vai estar na Bienal, tá? Ele foi convidado, vai estar na Bienal, tá? E vai estar também na Flip, né?
Ah, tem Flip também esse ano, logo É, depois da Bienal, né? na Bienal em setembro e na Flip em novembro, né? Então o livro vai estar lá, tá? Se Deus quiser, Que vamos lá. espetáculo! Eu pretendo ir à Flip esse ano também. Olha Já aí. que tem Bienal, já vou logo acompanhar os eventos, porque vai ter escritor lá e eu quero conhecer. Mas você pessoalmente vai à Flip ou não? Não, eu vou porque o meu livro vai estar lá, né? Eu vou ter um dia, né? Um dia e uma hora de autógrafo, né? Lá na estande da editora. Ai, que delícia! Vai ser uma experiência e tanto. Você já passou por isso? Já vivenciou essa experiência? Na Ou vai verdade, ser a primeira como vez? escritor, a primeira vez, né? O que eu já fiz foi já participei de várias bienais, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, né? Na realidade, eu sou um viciado em livro, né? Então, tem que ir para ver as novidades e comprar coisas novas, né? E conhecer pessoas também, né? Fazer contatos, é isso aí, vai ser uma delícia. Eu vou estar lá, então quero conhecer todos vocês que estarão lá. Vai ser uma bagunça, uma farra, uma Uma delícia. Eu festa, estou vendo aí pela sua estante que você tem muito livro. Só nesse pedacinho aqui, na a gente já realidade, pode contar pelo menos 100. acho que um pouco mais, viu? Porque, como o meu amigo Gravone aí, as da estante, tem algumas delas que é dobrada, né? Tem duas colunas de livros, Que mas delícia, eu tenho né? realmente uma biblioteca para uma pessoa comum. Eu diria que é até invejável, né? Eu devo ter mais de 4.000 livros devidamente catalogados, graças a Deus, todos eles lidos, tá? Porque eu comecei a ler muito, muito cedo, apesar de vir de uma família pobre, mas a minha mãe, ela incentivava muito a leitura, né? E mesmo a gente não podendo comprar livro, não tendo dinheiro para comprar livro, a minha madrinha, que era professora lá em Parnaíba, no Piauí, ela sempre me levava um livro novo, sempre me levava alguma coisa nova. Minhas irmãs também me davam, alguns vizinhos também davam, porque sabiam que eu gostava de ler. Então, muitos desses livros são livros que remontam ainda daquele tempo. Tá? Nossa! Então você deve ter edições aí mega especiais, né? Tenho. Eu tenho realmente, inclusive, alguns livros que são raros, né? Não é livro que você encontra com facilidade, tá? Inclusive edições realmente especiais. E alguns deles, eu diria que até históricos, né? Ou seja, eu tenho inclusive um que só eu tenho. Qual é? É um livro que tem o autógrafo da Anita Malfatti, oferecendo para um amigo dela. Esse eu comprei no sebo aqui em São Paulo, né? E tá comigo, guardo as 7 chaves, né? Nossa, gente, que valor! Valor que eu falo assim, cultural, valor não é o dinheiro, não, é o valor que esse livro carrega. Com certeza. Que espetáculo! Eu, semana que vem, vou entrevistar a bisneta de Euclides da Cunha. Opa! A gente, a gente vai falar. Ela é escritora também. E ela falou, Monique, tem material aqui que a gente vai. Eu falei, eu quero. E vai ser um espetáculo. Tô doida para essa live acontecer. E aí, de presente no meu colo, você cai com edições especiais. Olha isso. Pois é, pois é. Agora, ô José, eu tô aqui com o teu livro. Você tem o teu livro físico aí? Aqui na minha frente. Ai, que linda essa capa, né, gente? Porque essa capa, se vocês repararem, parece um pergaminho. Exato. A capa é um pergaminho, não A é? ideia foi essa, né? O livro, inclusive, dentro do livro tem várias ilustrações e todas elas remetem ao pergaminho mesmo, tá? Tá linda essa capa. Como é que surgiu essa capa, ô José? Fala pra gente. Na realidade, essa capa, ela surgiu aquelas coisas, né? Sabe quando você tem insight? Você tem, de repente, um pensamento
e você não sabe de onde vem, essa capa ela surgiu porque tudo que está aqui na capa, ela está no livro, tá? Agora, o que eu queria realmente era formatar de um jeito que ela ficasse muito especial. E o ilustrador que fez para mim, que se tornou um grande amigo, ele realmente foi um verdadeiro artista, né? Porque eu diria que o seguinte, grande parte dessa capa aqui, eu contribuí com poucas ideias. Agora, a ideia mesmo final da capa foi dele, tá? Que é o Edmilson Cotrim, tá? Que é um grande ilustrador, um cara realmente muito bom, tá? E recomendo, né, o pessoal aí que quer escrever, que precisa de ilustração. Ele, inclusive, tem vários livros que ele fez totalmente ilustrado. Tem a Bíblia Ilustrada, que foi a última obra que ele fez aí no começo desse ano, né? E no nosso livro, nos três, esse livro vai ser uma trilogia. Esse é o primeiro livro. Então, os 3 livros, o segundo, inclusive, nós já estamos trabalhando nas ilustrações que farão parte dele, tá? Então, eu diria o seguinte, o mérito aqui está meu, né, evidentemente, porque a história ela foi minha, né? Mas o grande mérito da capa é dele, isso eu não posso deixar de dar esse crédito para ele, não, tá? Ô, Nelson, o nome dele é Edmilson Cotrim, é isso? Nilson Cotrim, tá? Ilustrador, tá aí indicação de ilustrador para os meus escritores, Edmilson Cotrim. Que trabalho! O livro todo tem ilustração? Ele é cheio de coisas que eu diria o seguinte, tá? Eu tentei fazer um trabalho, eu diria que quase que inédito na literatura brasileira, tá? Olha, Isso aqui é o mapa, né? é um mapa. É o mapa. Esse mapa aqui foi também nós que bolamos, né? Esse modelo de mapa, né? Para não ficar com um mapa, digamos, atual, a gente buscou, né? Ilustrações antigas e trabalhamos especialmente para o livro esse mapa. Como os personagens eles viviam na floresta amazônica, então eles saem da Amazônia e vai até onde hoje é a Europa. Então esse é um ponto importante, tá? O outro que também é muito interessante, tá? É esse aqui, que eu acho de todos, eu acho o trabalho dele foi realmente primoroso quando ele elaborou. Nossa, tá bonito isso, né? É porque, na realidade, Monique, esse caminho aqui é o caminho de Santiago de Compostela, tá? Que eu e minha esposa fizemos em 19, tá? Então, a cada ponto desse caminho aqui, nós temos 7 portais, né? Onde os guerreiros vão ter que cruzar. E a cada uma dessas cidadezinhas, né, eu não diria nas 33 pontos que participam, né, do caminho, né? Mas em alguns locais temos batalhas aí de vida e morte. Peraí, Nelson. Peraí, que Santiago de Compostela é o grande, o bom aqui. Você fez esse caminho de Santiago de Compostela quando? Com a sua esposa? Nós saímos do Brasil no dia 15 de agosto de 2019 e chegamos em Madrid. De Madrid fomos para Pamplona e da Pamplona pegando um ônibus e fomos para Saint-Jean-Pied-de-Port, que é na França. E subimos os Pirineus e fomos descendo e cruzamos todo o norte da Espanha. 31 dias. E no dia de 21 ou foi 19, mesmo a data, nós chegamos na cidade de Santiago de Compostela. Tá? Foi realmente uma epopeia. Tá? O livro ele não fala da parte mística de Santiago de Compostela. Tá? É uma história, né, que essa história eu já tenho há muito tempo, né? Evidentemente que não com essa modelagem que ela ficou, né? Mas escrever alguma coisa nesse sentido eu tinha desde quando eu era jovem, quando eu era criança, tá? Porque, como eu sempre falo, a minha inspiração ela veio dos cordéis, lá no Piauí, em Parnaíba, né? Que eu adorava ir para a feira e ficar ouvindo os cantadores de cordéis. Então, aquilo me incentivava muito, né? E eu ouvia todos aqueles cantadores e aquelas histórias que eles cantavam, aquilo me encantava.
E algumas histórias acabaram ficando na minha cabeça, no meu coração, de que eu teria que fazer alguma coisa parecida com aquilo, tá? Demorei 50 anos para escrever esse livro, esse é que é o fato, tá? Porque me casei cedo, né? E durante esses 50 anos fui cuidar de filho, esposa, casa e netos, né? E quando eu me aposentei, eu falei, não, agora eu vou mudar. Quando eu terminei o Caminho de Composteira, eu falei para minha esposa, eu vou mudar uma página, porque no Rio de Janeiro eu era executivo de uma empresa de navegação. Eu falei, eu vou mudar tudo. Eu vou jogar tudo para cima, meu, porque eu tenho que fazer aquilo que eu sempre sonhei em fazer e eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui, né? Nós somos mortais, então hoje nós estamos aqui conversando, mas daqui a pouco eu posso não estar mais aqui, tá? Então, quero aproveitar exatamente e fazer isso. É deixar um legado, né, Monique? Então, deixar o legado, eu acho que é a coisa mais importante. A ambição não foi escrever, tá? Evidentemente que escrever, eu diria que foi extremamente doloroso, porque não é fácil você ser escritor, tá? Você que também é escritora, você sabe, né, que você criar é uma coisa que realmente muitas vezes te dói, tá? E eu tinha situações com meus próprios personagens que me doíam, né? Só para você ter ideia, tinha noite que eu acordava apavorado com eles em cima de mim, querendo que eu fosse para o computador escrever. Então, isso é fato, tá? A minha esposa achava estranho. Para onde é que você vai? Eu falei, eu vou ter que ir para o computador e escrever, porque senão eu não vou conseguir dormir. E durante o caminho, foi a mesma coisa que eu fiz, tá? Porque a história mesmo, quando eu subi os Pirineus e eu vi, né, aquela beleza daquela paisagem, né? Muita coisa me voltou à minha época de infância, quando eu vi lá embaixo, né, um pessoal aboiando, né, vaca e carneiro e andando a cavalo. Então aquilo me levou exatamente para a minha infância em Parnaíba, porque em Parnaíba o meu avô paterno era dono de uma fazenda, né? Essa fazenda se chamava Pai Caetano. E a gente tinha praticamente a obrigação de todas as férias ir para lá. Então, aquilo ali, sabe, quando eu ouvi aquilo, quando eu estava em cima dos Pirineus, que eu sentia a nuvem, né, praticamente te tocar, a névoa te impedir de você ver as coisas, aquilo ali, a história já começou a ser bolada. Então, quando eu terminei a descida, que chegamos em Roncesvalles, a história estava pronta. Eu falei para minha esposa, eu falei, Conceição, enquanto você caminhava, eu anotava no meu celular, ou então fazia filmagem exatamente contando inclusive passagens e como seria a história. Ela falou, eu não acredito. Eu falei, pois é, mas está feito. Então, a história era uma história que realmente ela me remeteu de volta e também me trouxe, que é o que eu sempre falo, né? Quer dizer, eu estou começando a falar, né? Eu fui para o caminho como peregrino e voltei como escritor, tá? Esse é que é o fato hoje, tá? Nossa, que coisa maravilhosa que ouvir uma história dessa, desde o cordel até esses portais que ele coloca na ilustração dele durante Olha, o caminho. Olha isso. Isso aqui é São os outro... personagens. Os personagens do livro, quase todos, foram peregrinos que nós encontramos no caminho, tá? Brasileiros, coreanos, americano não, porque americano eu não consegui falar com ele para conseguir, né, a autorização de uso de imagem. Mas tem... Só coreano tem 4, né? Que acabaram se tornando grandes amigos, né? Tem um italiano, 2 espanhóis, uma espanhola, né? E tem muitos brasileiros, né? Então, todos eles eu trabalhei, né, psicologicamente da maneira que eu pudesse adequar. É claro que a gente encontrou muita gente, mas aqueles que realmente eu me identifiquei mais, que eu tive mais empatia, estão no livro, tá? Agora, você percorrer, né? Você andar, fazer esse caminho de Santiago. Gente, o caminho de Santiago de Compostela é imenso. Existem várias entradas, existem... já recebi vários escritores aqui que fizeram. Cada um tem um relato um mais emocionante que o outro. Por que, Nelson, você resolveu ir com a tua esposa fazer esse caminho? Você já tinha algo planejado de que ia sair dali com uma história? Ou depois, por que você resolveu inserir o
o Santiago de Compostela no teu livro. Como é que foi essa tua relação? É muito interessante essa sua pergunta, e também eu diria que extremamente importante para o contexto do livro, tá? O Caminho de Santiago de Compostela, eu já o conhecia desde 1970, né? Em 1970, quando eu entrei na Universidade Federal do Ceará, fazer Direito, no primeiro semestre, nós tínhamos o nosso grupinho, né? Porque o Ceará a gente estuda, mas também toma muita cachaça, né? Isso é fato, né? E, e aí a gente saía terminava a faculdade, a aula, né? Aí a gente ia tomar cachaça lá nos botecos lá, principalmente no Buraco da Gia, né? Então a gente ficava lá bebendo e conversando. E tinha um amigo que ele era muito estranho. De repente ele subia, de repente ele aparecia. E naquela época, você sabe que era o regime militar. E o regime militar, ele tinha, né, aquele estigma, né? Não é bem estigma, na verdade é a verdade mesmo, né? Para ele, todo mundo que era escritor tinha a sua parcela de subversivos, de subversão. E eu também fui, durante muito tempo, participei ativamente do Clube dos Poetas Cearenses, né? Fui auxiliar de revisor do jornal O Povo, né? Que eu fazia a revisão daquilo que era prensado, né? Porque, não sei se você sabe, mas antigamente o jornal, você tinha que colocar letra por letra em cima de uma prancha e colocando. Ou seja, era realmente tudo estritamente manual. Então, aquelas folhas que eram concluídas eram prensadas e passadas para a gente revisar. Então, como eu sabia que esse meu amigo também gostava e fazia também esses trabalhos de freelance naquela época, e em função exatamente da situação militar, quando foi no segundo semestre, ele não apareceu. Aí a gente ficou preocupado, né? Estava lá tomando a nossa cachaçinha e cadê o fulano lá, que eu esqueci o nome dele? Ah, pá, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E como nós tínhamos histórias de muitos professores nossos, amigos nossos, né, que foram torturados, tá, e tudo mais, que realmente eu não gosto muito de falar desse tema, né? Meu porquê, muitas das histórias que circulam pelo Brasil, muitas delas é utopia, tá? Muitas delas é gente que quer se engrandecer porque participei da luta contra o regime militar, né? Não foi bem assim, não, tá? Mas aí é outra história, tá? Aí ele sumiu. E quando foi no segundo semestre, ele apareceu. Só que ele era um cara grande, um cara, sabe, bem troncudo, bem forte, né? E o cara apareceu magro que parecia um palito, né? Aí todo mundo achou estranho, né? Quando ele entrou no barzinho lá e... Cara, onde é que você tava, cara? 6 meses? Ele falou, não, terminou o primeiro semestre, porque naquela época era você... ele fazia física, né? Só para você ver, o cara era físico. E naquela época, a faculdade você tinha 2 anos que você fazia com todo mundo. A partir do terceiro ano é que você escolhia qual era a área que você ia, né? Humanas, engenharia, exato, essas coisas todas. E ele era de física. Aí ele falou, cara, eu peguei aqui a minha mochilinha, que ele andava de mochila mesmo, né? Peguei aqui um navio aqui no Porto do Mucuripe e fui para a Europa. Quando eu desembarquei na Espanha, lá falando com o pessoal lá no Porto, aí eu ouvi falar de um tal de Caminho de Santiago de Compostela. E a história que eles me falavam, aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, vou fazer, já que eu estou aqui mesmo, não tenho o que fazer, eu vou fazer o caminho. Ele fez, ele me contou, né, as peripécias dele, a dificuldade dele, né, que dormia em frente às igrejas, né, porque naquela época quem fazia o caminho, ou você tinha dinheiro para você realmente se hospedar, ou então você ia dormir na frente da igreja e as pessoas normalmente achavam que o cara era vagabundo, que o cara era bandido e tudo mais. Então, muitas vezes ele falava que ele foi hostilizado. E essa história dele ficou na minha mente e tudo que eu ouvi dele, aquilo, sabe, pegando a história do Cordel, pegando a história dele, porque ele contava cada coisa maravilhosa, eu falei, cara, um dia eu vou fazer esse caminho. Só que aí eu me casei muito cedo, né? Estou casado há 54 anos com a mesma mulher, bom que diga, né? E 50 aí? vai fazer 54 anos que vem. Não, 54 anos casado? Com a mesma mulher, porque eu conheço amigos que são casados, mas com 8 mulheres, né? Separaram e casaram. Qual é o segredo de 54 anos de casamento, gente? Eu acho que não existe, acho que segredo nem fórmula, não, né? Eu acho que
é a gente se conhecer, né? E respeitar, né, os seus espaços, os seus limites, né? Eu sou um cara que eu sou esse cara que você está vendo. Já minha esposa é um pouco diferente de mim, porque ela é muito durona. Então, no fundo, ela é que menina, não sou eu que a casa tá aqui. A última palavra é minha. Tá tudo certo, meu amor. Você tem toda a razão. Ah, Então, não muito bom. não tem fórmula, Monique. E aí, voltando. Agora, E aí, ah, como é que chegou o Santiago de Compostela? Quando foi? Então, essa sensação de ir, eu achava que ia fazer. Só que não deu, porque tinha que trabalhar, cuidar de família, de filho. Mesmo porque quando a gente chegou aqui em São Paulo, a gente não tinha nada. Chegamos aqui com uma mão na frente e outra atrás, como diz o nordestino. A gente teve que ralar muito, teve que trabalhar muito, teve dificuldades imensas para a gente chegar onde nós chegamos. Não foi fácil, tá? E aí, quando foi em 2018, no final do ano, ela chegou para mim e falou: eu vou fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Eu falei: como você vai fazer o Caminho de Santiago de Compostela, menina? São quase 1.000 quilômetros. Ela falou: não, eu vou fazer. Porque ela é maratonista, tá? E, por sinal, uma grande maratonista, tá? Ela já fez, acho que 12 maratonas, e tá aí. Vai fazer agora o Caminho de Shikoku, que são 88 tempos no Japão. Então, aquilo não me surpreendeu ela querer fazer, porque faz parte, inclusive, do próprio espírito dela, de aventura, né? Mas eu me preocupava porque eu sabia que não seria uma coisa fácil, né? Só que eu estava trabalhando, eu não poderia simplesmente ficar 40 dias fora da empresa, que meu patrão me mandar embora, não tem nem dúvida, né? E aí ela me falou, e eu falei: não posso, meu amor, se tiver, você vai sozinha, não posso ir. Aí começamos a se aproximar de outros amigos corredores que já tinham feito, né? Um dia um amigo nosso, né? Que ela falava: o Nelson não quer ir, que ela me chama de Nelson, né? Mas o meu amigo é Freitas. Ela falou: o Nelson não quer ir. Aí esse nosso amigo, que é o Naka Peregrino, ele já fez, acho que umas 8 vezes o caminho, já fez mais de 100 caminhos aí pelo Brasil, pelo mundo. Aí ele nos chamou lá na casa dele. Aí começou a apresentar as fotos, as histórias que ele ouviu, né? Depoimento que ele colheu, filmezinho que ele tinha feito. Aí eu saí de lá com a pulga na frente e outra atrás. Eu falei: caramba, meu Deus do céu, eu tenho que fazer esse caminho, mas como? Mas eu continuava dizendo para ela: não vou poder fazer, meu amor. Aí, quando um dia nós estávamos no Rio de Janeiro, aí um amigo nosso nos convidou para ir na casa dele, que ele tinha vindo de Santiago de Compostela, né? E nos chamou e pediu, né, para a gente ir lá na casa dele, que ele ia mostrar para nós algumas coisas, só que a gente não sabia o que era, né? Quando nós chegamos lá, nada mais era do que ele chamou, acho que umas 10 pessoas para tomar cerveja, churrasco, aquele negócio todo, que o carioca adora essas coisas, né? E aí, enquanto o pessoal estava tomando cerveja lá na área da piscina da casa dele, eu fiquei lá na cozinha, né? Porque ele botou uma tremenda televisão, que tinha uma antessala na cozinha, uma tremenda televisão lá, e eu fiquei lá ouvindo, né? E ouvindo o filme de, acho que umas 2, 3 horas, assisti o filme todinho. Quando eu saí de lá, e ela falou: e aí, vai fazer ou não vai fazer? Eu falei: que você só não tem como fazer, não. Bom, esse negócio de ir ou não ir, eu fiquei até mais ou menos em junho. Quando foi junho, foi que eu falei para ela: Conceição, eu vou fazer então, tá? Aí, quando eu cheguei pro meu patrão, eu falei: patrão, eu vou fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Ele falou: cara, mas como é que você vai? Eu preciso de você aqui. Eu falei: meu chefe, vou ter que fazer. Aí fui. Na realidade, eu fui por insistência dela, tá? E fui, e como te falei, né? Eu fui peregrino e voltei escritor. escritor, que coisa maravilhosa. O caminho literalmente chamou o nosso escritor. Agora, eu tô vendo aqui, ô Nelson, que você vem colocando uma temática no teu livro que é muito interessante. Você vem misturando ali galáxia, índios tupi-guarani, você vem falando sobre floresta amazônica, enfim, todo esse seu processo de escrita. Teu livro tem quase 300 páginas, não é isso? Ele tem 289 páginas. 289 páginas. Aí diz o seguinte, gente: um dia as galáxias se alinharão, e esse alinhamento poderá causar o desequilíbrio das forças universais e a destruição do universo. Para impedir o alinhamento, os magos ungiram com seus poderes 33 pedras. Esse 33 tem um nome
um negócio por trás desse número. Tem. 33 pedras e as lançaram no espaço. Essas pedras circunnavegaram a imensidão do universo, absorvendo sua energia para permitir a montagem do colar universal. As pedras vagaram por muitas eras e finalmente caíram aleatoriamente na Terra. Para recolher as pedras, os magos percorreram todas as galáxias em busca de um herói especial e descobriram que Iaquecã e Anahy, 2 índios tupi-guarani, seriam os escolhidos. Os 2 terão que comandar um exército, enfrentar os guardiões do caminho, recolher as pedras, montar o colar e entregá-lo ao rei de Iria Flávia, antes que as galáxias se alinhem. É isso que oferece a obra O Segredo do Caminho. Admirar e conhecer esses heróis que saíram da floresta amazônica para salvar o universo. Que loucura essa sinopse! Mas o livro é essa loucura mesmo, tá? Essa loucura mesmo. É por isso que eu te falei que escrever esse livro doeu muito, porque foi muita pesquisa, né? Foi muita pesquisa, porque a pesquisa ela envolveu não só um certo conhecimento, né, digamos assim, de física quântica, porque tem muita coisa que envolve isso, conhecer muita estrutura do universo, li muita coisa, muitos livros sobre o próprio tema, tá? Mas o que eu procurei, modéstia à parte, foi tentar criar alguma coisa que fosse muito singular, tá? Muito singular e especial, e é isso mesmo, tá? Agora, por que escolher 2 índios tupi-guarani? Eu acho que esse é que é o ponto importante, né, Monique? Porque quando eu estava lá em Santiago de Compostela ainda caminhando, eu achava que eu poderia colocar um espanhol, tá? Para comandar, tá? Eu achava que eu poderia colocar qualquer um daqueles que estavam comigo, porque, inclusive, tinha o coreano, que é o Park, o nome dele, como é coreano, eu não sei como é que pronuncia, mas e procurar, e depois, se você quiser, eu te mando o Instagram dele, o Facebook dele, porque esse cara era uma fortaleza. Esse cara ele conseguia caminhar 30, 40 quilômetros e deixava todo mundo no chinelo. Ele mais dois coreanos e 2 coreanas. Tá? E ele comandava esses meninos, essas jovens, né, de uma forma muito contundente. Então, no começo, eu pensei que ele poderia ser. Aí, quando eu cheguei no Brasil, que eu comecei a desenvolver realmente a história, colocar no papel, os apontamentos que eu fiz, eu me perguntei, mas por que eu colocar uma pessoa, um espanhol, ou um italiano, ou um coreano como personagem principal? Por que eu não tento criar alguma coisa que seja nossa? Eu acho que o Brasil ele precisa de heróis, tá? Mas heróis mesmos, tá? E por que buscar o índio tupi-guarani? Exatamente, digamos assim, é aquilo que eu estou dando, a minha retribuição para os nossos indígenas, tá? E por tudo que eles passaram e passam, né? Então, é uma forma de seria quase um dever eu fazer isso. Mesmo porque, né, Monique, em outros países nós temos vários heróis, né? Lá nos Estados Unidos nós temos aqueles indígenas lá que são famosos, né? Na Espanha nós temos outros, né? Não indígenas, mas outros heróis. Ou seja, na Grécia nós temos vários heróis, na Itália nós temos vários heróis, sem grande ambição, mas também com a tremenda certeza, eu queria realmente tentar construir uma figura de um ser, tá? Que pudesse realmente representar aquilo que é o brasileiro. Porque o brasileiro é muito isso, tá? O brasileiro é um ser de luta, é um ser que não se entrega muito fácil, tá? Então, eu juntei exatamente o meu lado nordestino, que o Euclides da Cunha, inclusive, falava, o nordestino, antes de tudo, é um forte, né? E usei exatamente o indígena, porque quando eu era criança, perto da fazenda do meu avô, tinha lá uma aldeiazinha pequena, então a gente vê o que está passando. Então é uma forma de você deixar um legado e deixar uma marca, tá?
quem sabe no futuro, daqui a, sei lá, né, quando eu terminar essa história, né, porque na realidade o livro são a trilogia, mas da história vão sair mais 2 livros. Inclusive, um terceiro livro, eu vou falar exatamente do povo Yanomami, tá? Inclusive, no Ah, meu meu livro, Deus, não creio. inclusive, no livro tem dos povos, né, que vão vir para ajudar a Quecan e Anaí, vão ser exatamente os Yanomami, tá? Só que lá eu chamo Ah, Yanomai. Eu mudei um pouco o nome. que delícia. A Tásia tá aqui enlouquecida. Eu amo esse tipo de escrita, de história. Onde está a venda? Preciso urgentemente deste livro. Ele Aonde teu livro está à tá venda, Nelson? na Amazon, né? Na Amazon já está lá, tá? Foi colocado, né? Já está também na estante virtual. Está na própria editora, né? Que é a editora SRV, né? Mas, ou seja, já está aí, tá? Se Na ela li... quiser comprar diretamente com você autografado, consegue? Consegue, não tem nenhum problema. Seria um grande prazer fazer isso, não tem nem dúvida, tá? Não tem nem dúvida. Qual é Tem o teu nem dúvida. Instagram, Nelson? É o Freitas Farias, escritor. Freitas? Farias, Ah, escritor. aí, Tásia. Freitas Farias, escritor. Agora, peraí. Vamos lá. O Segredo do Caminho, o chamado coleção Os Guardiões do Caminho, o Colar Universal, é o volume 1. Não, o O volume volume 2 já está pronto? volume 1 é o chamado, tá? O volume 1 é o chamado. O Guardiões do Caminho é o segundo e o terceiro é o Colar Universal. Tem que ver isso lá no site da Amazon, hein? Que o nome tá errado, então. Na realidade é que a editora, quando ela colocou como se fosse uma coleção, né? Não é a coleção, é Ah, é. livro. O livro 1 é o chamado. O segundo livro é Os Guardiões do Caminho, que eu já estou em revisão, né? E o terceiro livro, já estou com em torno de uns 30%, 40% pronto. A única coisa do terceiro livro que está realmente terminado, mas é claro, né, que o escritor nunca diz, né, que o trabalho dele terminou mesmo depois de publicado, né? O último capítulo já tá concluído, tá? Quer dizer, teremos então o segundo volume que está na revisão. Qual é a previsão de chegar no mercado? Como eu vou trabalhar o primeiro volume, né, até novembro, né, em função da Flip, né, e tudo mais, o que eu realmente quero fazer é que o livro eu entregue para a editora lá em fevereiro, né, para que a gente comece a revisão para lançar possivelmente em julho, agosto do ano que vem. Ai, que maravilha! Então, gente, são 3 livros, tá? O primeiro é o chamado. Vocês vão ver o nome invertido lá no site da Amazon, mas na capa tá O Segredo do Caminho, o chamado, que é o volume 1. Agora, ô Nelson, me diz uma coisa. Você produzindo essa trilogia, escrever uma trilogia tem uma pegada diferente da gente escrever um livro único, onde tem início, meio e fim, e acabou. Você parte para um outro projeto. A trilogia não. Você tem que emendar os pontos, você não pode se perder nos personagens, a trama tem que estar engajada, porque senão o leitor perde o interesse. Como é que você está construindo essa sua trilogia? Você tem um planejamento, um esqueleto? Posso? Alguma hora você fala, não, peraí, vou ter que reler o primeiro para prosseguir no terceiro. Como é que está sendo isso? Deixa eu pegar aqui, eu devia até ter separado para mostrar aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Consegue ver o que está escrito aqui? Não, porque está ao contrário, mas é assim mesmo. Anotações para o livro, tá? Todo organizado, olha lá. Tudo organizado, tá? Não para, não. Tudo organizado. Meu Deus do céu. Aqui é porque, na Vida de realidade, escritor é assim, gente. mas na realidade, Monique, é o seguinte, é porque, como você falou, você foi
Você foi cirúrgica na sua observação, tá? Por ser uma trilogia, eu tenho que tomar muito cuidado, não só na condução dos personagens, né? Mas também o enredo e a trama. Ela tem que seguir de uma maneira que cativa o leitor do começo ao fim, né? Então, por isso que eu te falo aqui, ser escritor não é muito fácil, não. É muito difícil, tá? Hoje, a gente aqui, com computador e tudo mais, que você pode escrever, apagar. Agora, calcule quando o Cervantes escreveu Don Quixote. Meu Deus do céu. Calcule quando Camões escreveu os Lusíadas naquela época, né? E por aí afora, tá? Então, hoje, o que eu tenho realmente, por exemplo, aqui no meu computador, eu já tenho o primeiro livro terminado. Mas tem algumas observações que eu continuo fazendo para melhorar o texto ou a trama, tá? O segundo livro está feito, tem as pesquisas, tem lá dentro todas as pesquisas que eu fiz, está lá, tá? E o terceiro livro também já tem, o primeiro, o segundo e o terceiro livro, já prontinho e já todo ele catalogado, tá? E cada livro, a primeira coisa que eu elaboro são os capítulos, tá? São os capítulos. Aí depois eu vou desenvolvendo, né, de acordo com a inspiração quando chega, o momento chega, quando eu estou... Não, eu vou escrever hoje sobre o capítulo tal, tá? Aí eu vou, me sento, escrevo e a coisa vai embora. Então, Agora, eu tô... os três Desculpa, realmente estruturados, tá? Eu estou muito curiosa, porque você falou que o volume do teu livro, você vai trazer aí os Yanomami, só que com outro nome. Como é que você está fazendo essa pesquisa que você vai trazer referências tão fortes, óbvio, com outro nome, uma outra pegada, mas você vai ter que passar uma certa credibilidade para os seus leitores através desse tema. Qual é o tipo de pesquisa que você está fazendo? É internet? É conversas com pessoas? É algum estudo específico? Como é que você vai trazer essa temática para o teu volume? Eu devia ter... Eu não sabia que você... Ao vivo é por isso, tá? Eu vou ter que me levantar e pegar alguns livros que eu uso como pesquisa, mas prioritariamente foi a internet, tá? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa realmente muito grande sobre todas as lendas de todos os nossos indígenas. E você sabe o que é que me chamou a atenção em todas essas lendas? Todas, sem exceção, são iguaizinho às lendas da Grécia. São iguaizinho às lendas da Itália. São iguaizinho, muita coisa que os nossos índios, eles pensam, está na Bíblia, dilúvio, por aí afora, tá? Então está tudo lá, como essa pesquisa, o que para mim, inclusive quando eu fiz a pesquisa sobre os nossos indígenas, o que me deixou muito contente foi aquilo que eu já tinha lido, né, sobre os heróis gregos, sobre tudo. Está tudo lá, tá? Não é nada diferente. É porque a gente acha o seguinte, o índio brasileiro é o que a própria política brasileira diz, uma pessoa que tem que ser lá conduzido, não precisa. Os caras, eles têm uma sabedoria que é de assustar. O grande problema é que eu acho que nós é que ficamos assustados com eles. E a gente acaba colocá-los dentro de um armário para que ninguém veja. Mas eles é uma coisa belíssima. Eu tenho, pelo menos, eu vou me levantar aqui, você me dá licença para pegar. Que espetáculo, né, gente? Essa trilogia. Thais, eu tenho que concordar com você. Precisamos ler. Isso aqui, ó, Olha. Isso aqui deve ter umas 800 páginas. Isso aqui nada mais é do que o Tupi Antigo. Aqui é um dicionário. Eu acho que eu tive contato com esse livro na faculdade. Eu estudei o tupi, né? O vocabulário, a língua tupi, muitos anos, já não lembro mais. E eu acho que eu tive contato com esse livro na faculdade. Não sei, posso estar confundindo. Mas esse livro aí, me mostre de novo, ô Nelson, por gentileza.
Tupi, É o dicionário Tupi Tupi. antigo, dicionário. É. Então, aqui, todas as palavras da língua Tupi você vai achar aqui. Você vai achar a correspondente no nosso português. E esse aqui é do Eduardo de Almeida Navarro. É uma obra-prima esse livro aqui. Isso aqui esses dois livros deveriam fazer parte, entendeu? Da nossa escola pública, lá no comecinho. Sim. Não o livro em si, mas a história em si deveria estar lá, tá? Valorizar um pouco mais aquilo que é nosso. Isso aqui realmente é muito importante. No livro, Monique, se você me permitir, quando eu falo eu vou ler um pedacinho aqui para você. Claro. Aqui um dos capítulos, tá? Ó, Mama desce a estrada de luz. As trombetas soaram quando Mama desceu da estrada de luz, com seu andar altivo, digno de um rei, acompanhado por sua comitiva, representando o povo Yanomai, tá? Sua comitiva seguia discreta, sem chamar atenção, apenas admirando aquele paraíso. Suas roupas multicoloridas sobressaindo muito vermelho e azul, com toques de amarelo e branco, misturando tecidos ultras finos que ao vento pareciam nuvens ao rés do chão, com outros tecidos pesados de cor marrom, preto e vinho. Toda aquela profusão de cores e adereços, joias de dente de onça pintada, cravejada de pequenas pedras preciosas, braceletes, anéis e colares de contra colorida. O que chamava a atenção eram as muitas penas das mais diversas aves que compunham as vestimentas e se agitavam ao vento, dando as boas-vindas. Então, esse povo aqui é um dos livros que eu vou explorar no quarto livro da série. Que coisa rica, né, gente? Que coisa magnífica explorar explorar, entre aspas, e trazer os nossos índios. Ai, eu adoro. Aliás, a gente estava falando do vocabulário, né? O tupi, muitas palavras que a gente usa vêm do tupi que a gente não tem ideia. As pessoas falam e não sei o quê. Ó, para vocês terem ideia, se eu me recordo bem, caju é tupi, abacaxi é tupi, ai, tem tantas que a gente usa. Paçoca é tupi. Tem muitas. Tem muita coisa que é tupi, gente. Vocês não têm um nome. Tucano é tupi. Outra característica do livro, tá, Monique? Tanto os acidentes geográficos, tá, como... Eu utilizei muito a língua tupi, tá, dentro do livro, tá? Por exemplo, existe aqui uma caverna, que é uma caverna muito especial, que é Itamaracá. Caverna de Itamaracá. Então, eu explorei muito a língua tupi e continuo explorando no segundo e está explorando no terceiro, tá? Exatamente por isso. Eu acho que é a forma da gente trazer os nossos indígenas para dentro da nossa... Eu acho que o que falta é isso, tá? O que falta é isso. O que falta é a gente realmente reverenciar esse povo, né? Porque não só pela história, mas também pelos legados que eles nos deixaram, inclusive esse que você acabou de falar, né? A nossa riqueza do nosso vocabulário é exatamente essa. É o índio, o português original e os africanos, que são as três grandes, né, raízes, né, do nosso português, o português do Brasil, né? Eu acho que a gente tem que fazer esse respeito, tem que reverenciar isso aí, tá? Então, realmente, a trazer os índios do Tupi-Guarani foi uma forma de eu trazê-los, todas as etnias, para dentro do livro, tá? Foi a forma que eu achei, né, de realmente colocar dentro do livro, dentro de uma história, de uma forma, digamos assim, porque o livro, na
esse livro, Monique, é uma epopeia, tá? É uma epopeia que não grandiosa, não é porque eu escrevi, não, tá? Mas é porque acabou ficando. Essa não era a minha pretensão, mas acabou ficando. Porque você vai incluindo uma coisa, vai tirando outra, e vai fazendo, vai fazendo. Ou seja, é como você fazer um vestido de crochê, tá? Você vai botando os pontos e vai amarrando, e de Sim. repente ele está pronto, tá certo? Então, escrever realmente, para mim, escrever esse livro, realmente foi essa trilogia, está sendo, sabe, ao mesmo tempo prazeroso e também, às vezes, muito doloroso, porque no momento em que nem espera, acontece alguma coisa que, por exemplo, eu estava hoje na cozinha, né? Porque quem cozinha aqui em casa sou eu, né? Aí eu estava lá preparando o nosso almoço, aí quando de repente eu me viro e parece que eu estava vendo alguém atrás de mim. Nada mais era do que um dos meus personagens que estava lá. O que ele estava fazendo lá? Estava querendo que eu parasse e fizesse 2 apontamentos no telefone e eu acabei fazendo. É muito doido isso, né? É muito É doido. muito louco isso. Agora, ô Nelson, me fala uma coisa. Teu livro está à venda na editora CRV. Deixa eu botar aqui para o pessoal. CRV Editora. Site da Amazon. E tá também na estante virtual. Estante virtual ou diretamente no Instagram do nosso escritor. Eu vou marcar ele aqui na live para que vocês possam acompanhar, assistir também. Eu vou colocar ele como colaborador para que vocês possam assistir a live no Instagram dele e no meu Instagram. Então, vocês podem assistir em vários canais, tá? Ô, Nelson, querido, eu acho que 1 hora para a gente é pouco. Eu quero mais bate-papo com você, porque passou muito rápido. A minha esposa fala que quando eu abro a boca, eu falo demais. Só fala coisa útil, só fala coisa agregadora, só fala coisa que conecta o leitor com a tua história. Então, é surpreendente. Eu estou muito feliz de ter um escritor do seu calibre no meu projeto. Eu quero, assim, te agradecer milhões de vezes por todo o material, por toda a bagagem que você trouxe nessa live hoje. A Tásia está aqui eufórica, adorando. Ela adora esse tema. Então, eu só tenho que te agradecer e desejar todo o sucesso do mundo. O podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Tá, querido? Ah, ele ficou sem áudio, gente. Ele mexeu em alguma coisa que ficou sem áudio. Voltou? Voltou. Desculpa. Eu te falei que eu sou um troglodita nesse negócio. É só você tomar, tá? Não tem problema nenhum. Eu só quero te agradecer, tá, querido? E desejar todo o sucesso do mundo para você. Eu que agradeço pela oportunidade e eu diria que o papo foi tão bom e você sabe conduzir um papo de uma maneira muito espontânea, muito, muito legal. Gostei muito e realmente você é quem está de parabéns, tá? Você é que está de parabéns. Eu acho que o mérito realmente aí é mais seu do que meu, tá? Porque você soube conduzir isso. Eu vou ler o seu livro, vou entrar em contato com você, porque eu quero ler essa trilogia, porque eu estou apaixonada por essa história e quero trazer você mais vezes para o meu projeto. Vou entrar em contato com você. Quando você quiser, a gente está aqui à sua disposição. Você sabe disso. Que maravilha! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente até agora, que vai assistir depois. Dizer que hoje eu volto ainda com live literária. Aninha, Conceição, Tásia, o pessoal que estava aí acompanhando, muitíssimo obrigada, tá, gente? Nelson, um beijo, querido. Para você.